Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Ian, eu sou aluno da UFRJ, na modalidade à distância pelo CEDERJ, e também sou extensionista do Laboratório Didático de Química. Bom dia, meu nome é Esther, eu sou aluna da UFRJ também, do curso de licenciatura em Filosofia. Também sou extensionista do Laboratório Didático de Química e eu atuo no projeto Meninas na Química. E a gente se reuniu hoje para conversar um pouco, né, sobre as aplicações e as ramificações da Lei 10.639 no ensino de uma forma geral. E para isso a gente convidou algumas pessoas aqui que o Ian vai apresentar agora. Então, estamos aqui com o Ricardo Fernandes, ele é professor do ensino básico da Secretaria Municipal de Educação do Estado do Rio de Janeiro, escritor, poeta, mestre em educação na linha de políticas públicas, pesquisador de alfabetização, criador da pedagogia de favelas, produtor responsável técnico do materiais didáticos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e premiado por sua atuação em escolas públicas pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. Produtor de conteúdo para universidades e assistente da gerência de alfabetização e anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação. Vou continuar, então, pessoal. A gente está aqui também com a Josi. A Josi, ela é professora efetiva do Colégio Pedro II, doutora em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico, atua como docente desde 2005, trabalhou no Cefet, na rede estadual e em instituições particulares. Ela é especialista em filosofia moderna e contemporânea e estudos decoloniais. Só uma observação, só para dizer que eu sou pós-graduanda, ainda estou em processo. Ainda falta um pouquinho nas relações étnico-raciais, ainda estou caminhando, falta um pouquinho, falta o TCC. Estamos aqui também com o Luciano, que é professor de História do Colégio Pedro II. Ele tem graduação e bacharelado em História na Universidade Federal da Bahia e também é mestre em História Social pela mesma instituição. Atualmente desenvolve pesquisa sobre o Brasil República, com ênfase na modalidades de mobilização, lutas e organizações de trabalhadores, buscando articular discussões sobre a formação da classe operária brasileira com os processos de desmonte do regime escravista e pós-abolição. Então, pessoal, agora eu vou pedir para vocês mesmos se apresentarem, eu não sei se eu cometi algum equívoco. Pode começar pelo Ricardo. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro saudar os meus ancestrais, os meus orixás que vêm antes de mim, e pedir licença para que hoje eu não fale dos meus desejos, dos meus anseios, mas que eu traga a voz da ancestralidade para que a gente possa pensar essa educação para todas as crianças. Eu sou o Ricardo Jarrem, não sou mais o Ricardo Fernandes, é um destaque importante para a gente fazer. Eu mudei o nome porque eu decidi abandonar o nome de um pai que não foi presente, né, e assumir o nome de um pai que é presente, que é meu pai Xangô. Então, por isso que eu sou Ricardo Jarrem. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Acredito que não gosto muito de quando falam do currículo, né, porque eu acho que o currículo afasta as pessoas. Eu sou apenas um menino preto, favelado, de Rocha Miranda, professor de escola pública e que acredita que a escola é feita na favela, assim. Acho que essa é a apresentação ideal, assim. Não gosto de ser visto como os títulos, porque os títulos eles nos embranquecem, né? E nos distanciam das pessoas mais próximas da gente, as pessoas que a gente tem que conectar. Então, eu sou o Ricardo, preto favelado, e estou aí para conversar com vocês. Josi? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Josiane, professora do Colégio Pedro II. Devo dizer que eu conheço de vista o Luciano. O Luciano é do Campus Centro, Luciano? Eu já te vi por lá em algum momento, porque eu lembro da sua fisionomia ou em alguma reunião que a gente estava presente. Muito bom ter um colega aqui também. Agradecer muito o convite, a Esther, o Ian, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Dizer que eu... pedir licença aqui para dizer ao Ricardo que eu acho que no seu caso, Ricardo, seu currículo é maravilhosamente negro, então fica tranquilo, porque acho muito importante a gente conhecer a tua atuação, que é incrível, tá? Obrigada por compartilhar isso com a gente, mas concordo contigo, acho que a tua observação é muito importante,
E podem me chamar de Josi, eu adorei que vocês me colocaram como Josi, a maneira como a Esther também sempre me chamou. Esther, que é uma grande amiga, que foi nossa aluna, foi nossa estagiária e vem fazendo esse trabalho incrível, levando aí para diante essas ideias e essas ações importantes. Esther, obrigada. E muito feliz por conhecer os colegas com trabalhos tão importantes, tão belos e significativos. Luciano e Ricardo, um grande prazer estar aqui, gente. Obrigada. Luciano? Opa, gente, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo um tema que eu acho fundamental e que tem relevância hoje, talvez mais do que nunca, porque depois de 20 anos a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, embora conquistas também tenham sido efetivadas nesse percurso. É um prazer estar aqui com o Ricardo, conhecer você, Ricardo, assim, sua apresentação antes e depois, eu acho que te credencia completamente, eu quero aprender bastante aqui também hoje com vocês. Josi, que bom também contar com uma colega aqui, eu sou professor do Pedro II, assim como a Josiane, dou aula no Campus Centro. E assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa em relação à minha proximidade, é que eu tenho dado aula com uma disciplina que é a formação da classe operária brasileira negra do pós-abolição, justamente tentando trabalhar, entender e refletir sobre esse processo de apagamento, né, que os negros e seus descendentes sofreram na história do Brasil, mas pensando especificamente no campo do trabalho, porque quando os portugueses escravizaram os africanos e trouxeram para cá, para o Brasil, para trabalharem, a história europeia apagou esses negros após a chegada dos imigrantes aqui no Brasil, como se esses negros deixassem de existir após a abolição da escravidão, como trabalhadores e como construtores desse Brasil que a gente conhece hoje. Então, acho importante tentar refletir sobre isso e vai ser muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço mais uma vez o convite. Então, pessoal, vou começar agora as perguntas. Primeira pergunta que eu queria fazer é para todos vocês, aí a gente vê quem quer responder primeiro e tal, mas a pergunta é a seguinte: como vocês avaliam a importância da Lei 10.639 na construção da autoestima de crianças negras e desconstrução de estigmas sociais que são feitos sobre a cultura afro no Brasil? Pode começar o Ricardo, para seguir já estava nesse... Então vamos lá. A Esther queria falar alguma coisa, Esther? Eu ia sugerir ao Ian que a gente... Desculpa, Ian, eu não peguei a sua apresentação. Se você explicou o porquê do nome dessa live, se você falou da passada. Não falei não. É porque a gente fez num festival que tem no FRJ, chamado Festival de Conhecimento, uma live sobre a formação de professores antirracistas, né? Só que a gente fez só com o pessoal da Química. E aí a Esther teve a ideia da gente abrir para uma outra roda para pessoas que não trabalham com Química diretamente. Pareceu natural, né, essa nova roda, porque, afinal de contas, o nosso laboratório tem Sim. pessoas de diversas áreas. E, enfim, eu senti muita falta de ter o olhar de outros professores de outras áreas. Então, por isso que a gente está propondo esse para além do ensino de ciências, porque a gente acaba trabalhando, na verdade, com muitas outras disciplinas do que só as ciências. Então, acho que agora a gente pode partir para as perguntas propriamente. Ricardo, se você puder começar. E ultimamente não, né? Mas nosso laboratório ele tem muito a gente estuda muito essa questão da desigualdade social, da questão de gênero, sabe? Da questão racial também. Então, a gente está sempre fazendo esses estudos e criando esses debates. Então, vou para a pergunta, tá? Tá bom. Beleza. Então, como vocês avaliam a importância da Lei 10.639 na construção da autoestima de crianças negras e desconstrução de estigmas sociais que são feitos sobre a cultura afro no Brasil? Pode começar o Ricardo. Então, agradeço a oportunidade de começar. E é muito complicada essa pergunta, né? Porque a gente ainda não se curou, né? A gente tem que falar de uma sociedade em que a gente vive o impacto do racismo cotidianamente. Então, assim,
a educação ela é um processo, ela é um caminho, né? Paulo Freire já diz isso para a gente, que a obra dele é presente, e é importante a gente demarcar Paulo Freire, nesse momento que ele está fazendo 100 anos, né, esse centenário dele, essa presença dele no mundo. E Paulo Freire ele inspirou uma das maiores intelectuais negras que eu utilizo como referência, que é a Bell Hooks, né? Os livros dela sempre trazem citações dele, ela acredita muito nessa proposta pedagógica dele, e eu me inspirei nesses dois para construir a pedagogia de favelas. Pensando nessa perspectiva dessa busca de cura, né, eu acredito que a educação ela tem que ser um movimento de não negar as mazelas, não negar o quanto a gente sofre o racismo cotidianamente, né? De que maneira a gente faz isso? Se tem uma operação policial numa escola em que eu trabalho, em que eu trabalhava, eu tenho que conversar com os meus alunos sobre o impacto disso sobre o nosso corpo, né? Eu posso até dar uma aula de ciências nesse dia, uma aula de matemática, de história e geografia, mas eu preciso primeiro atender o socioemocional dessas crianças, né? Que tem pais que estão envolvidos nessa conjuntura, né? Às vezes você tem que dialogar com um aluno que está chorando copiosamente, com medo da mãe, que pode ter a casa invadida por um policial que não respeita os direitos, com medo de perder um tio que foi seduzido por conta das questões de falta de emprego pelo tráfico, né? Então a gente também tem que conversar sobre isso. Então eu penso que essa autoestima, né, ela se dá através da escuta, né, e entender que essa educação antirracista ela vai além de uma perspectiva curricular. Né? O currículo ele é algo que nos limita, infelizmente, né? Algo que nos cria grades. Então eu penso que essa autoestima ela pode ser construída através da leitura do campo, da leitura do olhar, da leitura das vozes que estão presentes em sala de aula. Entender que esses alunos são sujeitos, e são sujeitos que vão precisar construir esse movimento de autoestima de uma maneira crítica. É entender que está tudo bem sofrer hoje, né? Que a gente sofreu um impacto de um racismo, da violência sistêmica do Estado. A gente pode ficar triste. Mas quais são as ações que a gente pode fazer para que a gente não sofra mais o impacto disso na nossa vida? Quem são as pessoas que a gente precisa responsabilizar? Quais são os meus direitos que estão sendo negados? É entender que a educação tem esse papel de tornar claras as regras do jogo, da gente entender que esse racismo ele é estrutural, ele é estruturante, mas que existem maneiras de a gente atacá-los. Então, eu penso que essa autoestima ela tem que vir através de uma consciência política, crítica e, sobretudo, preta. Acho que é isso. Josi? Oi, gente. Primeiro, eu agradeço muito a fala do Ricardo, porque ela traz uma perspectiva muito rica para a gente. Eu fiquei pensando em alguns aspectos, mas aí, com o que você disse, já desestabilizei tudo que eu vinha pensando, porque realmente mexe com muita coisa, mas traz também uma riqueza que é muito importante. Essa desestabilidade, acho que também é importante para a gente considerar, né? Mas eu vinha pensando em algumas coisas que vão ao encontro do que você disse, né? Acho que tem 3 aspectos aí que são cruciais. O primeiro deles é o aspecto afetivo, que foi o que você frisou, né? Eu acho que a autoestima, ela é um sentimento, uma emoção, uma construção afetiva. Então, esse primeiro impacto, né, daquilo que nos afeta, né? O afeto enquanto aquilo que nos toca, que nos afeta, e também a possibilidade de elaborar os afetos, sejam os afetos negativos, os afetos positivos também, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, quando você aplica a lei, que infelizmente é forçosa, ela tem que ser aplicada, para muita gente ela acaba sendo uma obrigação, então realmente passa por essa questão de muitas outras ações e muitas outras frentes que tem que ser trabalhadas para que a gente chegue num lugar melhor. Mas a lei é um instrumento necessário, mas acho que o primeiro impacto é esse, né? Aquilo que afeta os estudantes, aquilo que permite a elaboração desses afetos, dessa tristeza que o Ricardo mencionou, ou do desejo, da alegria, do entusiasmo de buscar aquilo que é possível também. Então, pensei muito nessa questão afetiva, que, inclusive, é o tema da minha pesquisa no momento, né? Eu venho escrevendo esse TCC pensando no lugar do afeto na educação, porque é algo que eu considero ainda subestimado, né? A gente pensa o afeto como algo menor, superficial. Talvez o Ricardo, que trabalha na educação, no ensino fundamental, né, ele tenha uma vivência mais rica nesse sentido. A impressão que eu tenho é que no ensino médio a gente fica ainda mais isolado dessa perspectiva afetiva, né? Uma coisa que, quanto mais a gente se aproxima do mundo do trabalho, ela vai se afastando das nossas vidas, ou vai sendo isolada para um campo ou acessório ou menos importante, né? Então, acho que essa primeira frente é fundamental, pensar na afetividade, como o Ricardo muito bem colocou, ouvir a voz, olhar o olho, amei as referências que eu também vinha pensando, estou lendo Bell Hooks, e o Paulo Freire é crucial sempre, ainda mais nesse momento, por várias razões.
né? Eu pensei também na questão cognitiva mesmo, né, que ela é uma questão que nos amarra também, como o Ricardo colocou em relação ao currículo, né, muitas vezes, mas acho que a gente tem muitos ganhos também, né, na aplicação da lei, porque apresentamos uma pluralidade de perspectivas, de saberes, acho que enriquece todo mundo, vai contribuir certamente para a construção dessa autoestima das crianças negras, e contribui para todos e todas, negros e não negros, negras e não negras, porque a gente passa a conhecer de forma mais rica a realidade e passa a pensar nas múltiplas possibilidades. Isso é muito importante também, né? E o ensino contextualizado, que desde Paulo Freire a gente sabe com força da importância dessa contextualização. Então, se você aplica a lei, você também traz saberes que fazem parte do nosso contexto, né, que significam muito mais para nós enquanto brasileiras, brasileiros e enquanto pessoas pretas, então acho que isso é muito importante. E, por fim, a questão política também, um aspecto político, né, muito importante, porque quando você conhece a luta e a trajetória do seu povo, você conhece o seu lugar, a possibilidade de reivindicar os seus direitos, de falar, porque às vezes esse silenciamento, né, tão grave, ele passa meio que invisível ou transparente, né, uma criança quieta, um adolescente que não se posiciona, às vezes é visto como tímido ou até mesmo como menos capaz do que os outros que são mais articulados. Isso está profundamente ligado ao racismo. Eu me identifico muito com isso, porque eu fui uma pessoa, uma menina e uma jovem muito quieta, muito tímida, por não encontrar o meu lugar até muito tardiamente, quando eu comecei a falar. Até hoje eu tenho muita dificuldade para falar, eu acho que atribuo essa dificuldade também a esse dado, e acho que o papel político, quando é desperto, quando a gente alcança esse lugar, a gente se torna falante, atuante e passa realmente a transformar a realidade. Acho que é por aí. Obrigada, gente. Luciano? Opa. Ouvindo o Ricardo, né, e a Josi, assim, eu fico pensando um pouco assim na minha área, no campo de professor de história, né, que tem um diálogo tão intenso com a Lei 10.639. Primeiro que eu acho que houve ganhos, sim, em relação a que haja um estabelecimento num marco legal para o ensino das relações étnico-raciais no Brasil, de ensino de história da África. Mas acho também que esse ganho ele não foi uma benesse do Estado, ele é fruto das lutas organizadas, né, de pretos e negros no Brasil, de pretos, pardos, negros, né, no Brasil. Então, primeira coisa é considerar que esse marco ele é fruto da luta organizada dos pretos e pretas brasileiros, negros e negras brasileiros. O segundo ponto que eu acho importante considerar é que nós temos uma articulação entre conhecimento, produção de identidades e poder, que eu acho que é fundamental para a gente perceber, né, as dificuldades e os avanços que a lei trouxe para a gente. Quer dizer, primeiro, considerar os apagamentos históricos que a população negra sofreu no Brasil e na história do Brasil. Então, os negros sempre entraram como coadjuvantes, né? Como papéis secundários, como subordinados nessa história brasileira que elogia ainda a construção de um Estado nacional, réplica de um Estado europeu nos trópicos, e que é profundamente fragmentado, profundamente contraditório, porque tenta reproduzir num país profundamente miscigenado, não de maneira harmônica, mas profundamente miscigenado, uma sociedade branca, patriarcal, europeia, cristã, e evidentemente não consegue fazer isso de maneira igualitária, equânime. Mas eu acredito, então, que o papel da lei é muito importante porque, de uma certa forma, ele estimula a produção de saberes que levem em conta essa participação da população negra no Brasil como protagonistas, como criadores e transformadores da sua própria história. Quer dizer, a gente pode, então, investir num caminho que resgate esse processo de organização, de luta e de afirmação de negros e negras no Brasil na construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Eu gosto muito, tem um colega da gente, da Josiane, também, o Arthur Batista, ele é o coordenador do NEAB, lá no campus centro, do Pedro II, e que ele sempre enfatiza que as sociedades europeias ocidentais, em geral, são xenofóbicas, né? Então, afastam o outro. Qualquer outro que não seja esse europeu típico é afastado,
é inferiorizado, é marginalizado. Mas as comunidades africanas são xenofílicas, recebem, são inclusivas, abraçam a diferença. E eu acho que isso é fundamental para posicionar os estudantes negros e negras nessa discussão racial no Brasil. A discussão, eu acho que não é produzir uma identidade positiva, mas a partir do resgate dessas lutas, dessa organização secular, histórica, e que está muito apagada. Então, eu acredito que a partir do resgate dessas lutas, da reflexão dessas disputas nesse país tão dividido, é que esses estudantes vão poder resgatar um pouco de suas identidades como identidades positivas e capazes de propor, transformar e construir uma sociedade melhor nesse país. Eu acho que passa um pouco por aí. Muito bacana, gente, as falas. Tem até aquela frase do Emicida, né? Não é do Emicida, né? Mas que ele colocou no documentário dele e ficou conhecida, que é Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele só jogou hoje. A gente demora para entender, mas depois que entende, vê que é muito forte, né? Gente, eu acho que se vocês quiserem deixar o microfone aberto para esses momentos, assim, podem ficar à vontade, que aí vocês não precisam ficar só fazendo assim. Eu vou deixar. Inclusive, eu queria comentar a menção do Luciano ao Arthur, que foi um mestre, uma referência no Ireribá. Eu adoro o trabalho dele, e eu também levo comigo esse ensinamento da xenofilia africana e afro-brasileira, que eu acho que traz um outro olhar, né, para a perspectiva pedagógica e social. Eu sempre penso nisso também, que o Arthur também ensinou para a gente. Muito bom. Bom, vou partir para a segunda pergunta, então. Acho que a Josi já comentou um pouco sobre isso, mas a gente sabe, né, que o cumprimento da lei, enfim, não vem acontecendo como deveria. Mas ainda assim, se a gente conseguisse implantar ela plenamente, vocês acham que isso seria suficiente para que acabasse o racismo nas escolas? Vamos, a gente pode ser isso. Luciano, eu ia sugerir você mesmo, para a gente inverter a ordem. Tá vendo? Estamos na sintonia. Vamos lá. Assim, eu acho que é isso, o marco legal é importante, mas ainda que a gente consiga, né, aprofundar essas discussões, transversalizar, né, levar para todos os campos de saberes, né, inclusive para aqueles campos de saberes não tradicionalmente escolares, né, mas nas relações mesmo, né, entre a comunidade escolar, que é essa questão do afeto, né, isso não está só na sala de aula, né, a educação étnico-racial está em todo o espaço escolar, né, inclusive quando os estudantes vão para casa e retornam, vão para suas comunidades e retornam. Mas a grande questão que eu vejo é que a escola não está separada da sociedade. A escola é parte da sociedade, né? Eu acredito no papel fundamental da escola, mas eu acredito que ela vai salvar sozinha a sociedade. Eu acho que ela é parte fundamental disso, mas ela está lutando junto. E ela também sofre junto das contradições, né, sociais. Eu acho, então, que os avanços são fundamentais, né, a legislação ela é um marco fundamental, mas ainda que a gente consiga aprofundar isso no espaço escolar, eu acredito que a gente tem um caminho muito longo em luta em outras várias frentes para poder produzir uma sociedade menos racista. E aí sim, com uma sociedade menos racista, né, nessa relação dialógica, dialética, a gente consegue uma escola também menos racista. Não tem como a gente encontrar uma escola menos racista numa sociedade ainda marcada pelo racismo, né? É claro que também é fundamental que a gente avance na desconstrução desse racismo estrutural dentro do espaço escolar para influenciar a sociedade. Mas é um campo conjunto. As lutas sociais de negros e negras no Brasil são muito amplas, elas são fundamentais para injetarem um combustível no espaço escolar, para que o espaço escolar seja menos racista. Então, eu acho que é importante que haja uma percepção mais multidimensional, né? O racismo tem que ser, e a Angela Davis, né, a gente tem que ser antirracista em todos os momentos, em todas as relações,
em todos os contextos sociais no qual a gente está inserido. A escola é um eixo fundamental, mas eu não acredito que sozinha, embora eu considero que haja muitos ganhos a partir do marco legal, mas a escola sozinha não consegue vencer essa guerra. É importante que, dos vários frontes, esse racismo estrutural seja enfrentado. Josi? Josi, seu microfone está desligado. Ricardo, pode falar. Então vamos, Ricardo. Então, obrigado, Josi. Eu fico pensando muito, né, nisso que o professor fala, o professor Luciano. A gente tem um desafio, né, eu acho, enquanto pessoas pretas e pessoas faveladas, que é descolonizar a escola. E, para mim, descolonizar a escola é, primeiro, destruir esse muro que existe, né, entre a escola e as comunidades. A gente sabe que, historicamente, as escolas elas são concebidas como um espaço de poder e de saber, né? Foucault fala muito sobre isso, o modelo do panótipo, do controle. E foi estudando Foucault que eu entendi muito sobre esse pensamento de uma escola enquanto um espaço de formação de corpos, né? E que corpo é esse? É um corpo que é embranquecido, um corpo que é adoecido e um corpo que é tirado de seu lugar de território. Então, eu penso que para a gente reconstruir, né, para a gente conseguir ter essa aplicabilidade da lei, a gente precisa entender que a lei, né, ela é uma determinação para os espaços de aprendizagem escolares. Ok, tudo bem. A gente teve avanço, o movimento negro atuou fortemente, o senador Abdias Nascimento publicou uma série de cadernos sobre isso, mas chegou o momento de nós, enquanto intelectuais, enquanto pessoas que pensam em educação, propor uma reconfiguração desse espaço escolar. Né? A favela tem que estar dentro da escola, o quilombo tem que estar dentro da escola, a tribo tem que estar dentro da escola. Quem tem que estar dando aula de história para as crianças do 4º, 5º ano, junto com o professor, é a griot da comunidade. A aula de ciências tem que partir do conhecimento da benzedeira. Se a gente vai falar sobre filosofia, traz uma mãe de santo, traz até um pastor, traz um padre preto, traz todo mundo para discutir dentro desse espaço da escola. Se a gente vai falar sobre alimentação saudável, vamos falar com a merendeira da escola, como ela pode contribuir para isso. Né? Se a gente vai falar sobre relação de trabalho, vamos discutir sobre a pessoa da limpeza que é contratada por CLT, que toda hora tem que mudar de empresa, que o contrato toda hora muda. Eu entendo que essa escola, enquanto ela estiver tendo um olhar muito do conteúdo, né, pensando as relações de soma, subtração, de seres vivos, só nesse lugar do livro didático e estático, a gente vai construir uma educação que vai estar, pode até ter pautado na lei, eu posso até falar da concepção, da cosmologia africana para falar de seres vivos, mas tem que ser mais que isso. Eu tenho que entender que aquela criança chega na escola com saberes, que ela está imersa num universo. Eu tenho que entender que aquela criança é capaz de gerir um projeto para estudar os seres vivos. Qual o impacto de eu estudar os seres vivos para a minha comunidade? Quem são os seres vivos da minha comunidade? E eu, enquanto um ser vivo, como eu me pertenço? Eu acho que a gente tem que ter uma mudança filosófica nos currículos da escola. Né? A gente tem que perder o controle enquanto professores, né, enquanto instituições de ensino, e deixar o controle para o chão, para o barro, sabe, para o asfalto. A gente tem que abrir uma roda de passinho, sabe, e deixar rolar uma disputa de conhecimento. Ok, o conhecimento da escola é muito importante, a gente tem que entender, a gente tem que se apropriar dele, mas como é que eu posso, enquanto criança preta, dialogar, disputar, interferir, construir esse conhecimento? Qual é a minha autoria nesse processo de ensino? Eu penso que para acabar com o racismo, nós, pretos, né, o Ricardo, lá da década de 90, aluno da escola municipal, deveria ter tido o direito de participar do currículo. Deveria ter tido o direito de escolher as histórias que seriam contadas para ele. Deveria ter tido o direito de estudar as relações do sistema monetário, pensando a empregabilidade da mãe dele, o desemprego do irmão, né, as relações de troca que são feitas no cotidiano, para que hoje, quando eu tivesse que estudar investimento financeiro, eu pudesse ter uma visão comunitária e social sobre isso, o impacto do dinheiro que eu ganho hoje, sobre o impacto das relações que eu vivi no passado, que eu vivo ainda hoje. Eu acho que a gente ainda oferece uma educação muito limitada e muito dentro ainda desse modelo que Foucault fala do controle. Eu penso que a escola é da favela, a escola é das mulheres, a escola é das vós,
né? E eu penso que para a gente desconstruir e destruir esse racismo, a gente tem que sair desse lugar de instituição escolar, né, de agentes governamentais e de sujeitos funcionários públicos, né? A gente tem que desestatizar essa relação e tornar essa relação comunitária. Eu penso que é assim. Bom, gente, maravilhosas as falas, eu nem tenho muito a acrescentar, muito bom, concordo muito com o que o Luciano colocou, né, esse reflexo direto das tendências, das opressões da sociedade na escola, né, e também muito com o Ricardo, né, da escola como esse lugar que compõe a sociedade, né, que faz parte de tudo isso. Eu fiquei pensando também nas brechas que hoje nós encontramos, né, dentro dessa estrutura que aí se apresenta, que também devem ser ocupadas, né, a gente encontra dificuldade ainda para fazer tudo isso que é incrível, né, a proposta do Ricardo, eu acho que é realmente o grande ideal, é o que a gente busca, mas a gente ainda esbarra em muitas dificuldades. Eu fiquei pensando na importância da escola para além dos muros, nos programas de extensão, na importância da pesquisa, na articulação com as universidades, que são lugares onde a gente ainda encontra também muito pouco dessa atuação. A gente trabalha em sala de aula muita coisa, ou tenta trabalhar muita coisa, e tem os nossos projetos, né, individuais, ou até mesmo comunitários, mas aí quando a gente vai para uma articulação com a universidade, ou então quando a gente vai, que bom que a gente está aqui hoje nessa articulação maravilhosa, mas em geral, às vezes é difícil encontrar essa brecha, ou então quando a gente vai fazer um projeto de extensão, envolver toda a comunidade, a gente encontra resistências também, né? Então, acho que a gente também pode explorar esses caminhos que são pouco explorados para ocupar também outros lugares nessa estrutura que se apresenta, e aí a gente vai minando isso e trazendo essa proposta tão enriquecedora a qual o Ricardo se refere, que eu espero que a gente consiga alcançar. Então, é isso, gente, acho que a gente precisa trabalhar mesmo para desconstruir essas amarras do currículo, né? E aí só tendo uma sociedade, de fato, estritamente vinculada à escola e o reflexo disso, e o trabalho coletivo contra o racismo, a gente vai alcançar um lugar melhor. Então, gente, a próxima pergunta é a seguinte: levando em consideração a forte influência política no nosso país e que a Lei 10.639 não é muito difundida na sociedade, como a aplicação dela pode esbarrar em preconceitos raciais ou de tolerância religiosa por parte dos responsáveis dos alunos ou até mesmo da direção escolar? Quem quer começar? Posso começar dessa vez? Pode. Né, na verdade, na filosofia, eu ainda encontro, assim, uma restrição muito grande, né, no que diz respeito ao conteúdo. E o que acontece é que, muitas vezes, o argumento usado é que é importante estudar aquilo que vai ser abordado no vestibular, ou que é o que realmente importa dentro dos saberes consagrados, né, dentro do cânone. E aí, claro que para incluir os saberes negros, as perspectivas filosóficas africanas, afro-brasileiras, a gente precisa também balancear e tirar muita coisa do currículo, né? Você não vai ter como inflar, pegar tudo que existe e ali você vai incluir outras coisas. Você vai ter que tirar certos conteúdos, certas autorias e certos saberes da sua posição de privilégio, da sua posição de universidade, e você vai desestabilizar. E muita gente questiona, às vezes, mas isso é importante? Mas isso vai cair no vestibular? Mas isso, de fato, é o que é relevante dentro da história do pensamento ocidental? Você está trazendo coisas que não são importantes, né? E como é que fica o estudo daquilo que realmente é válido, que realmente é valioso, que realmente importa? Então, fica meio escamoteado o racismo, fica meio escamoteado nesse discurso de que aquilo que importa e daquilo que deve ser estudado na filosofia, porque é uma área do saber ainda profundamente eurocêntrica no Brasil, muito branca, e a gente precisa ficar nessa tensão de incluir ou não incluir, porque é necessário também excluir, a gente precisa, né, de alguma forma, eliminar um pouco para você poder colorir e incluir, ou eliminar muito, no fim das contas, né? Então, essa tensão, ela persiste, né? As pessoas questionam por esse lado, de que não estão sendo estudados os conteúdos, né? O foco no conteúdo aí que a gente vem tanto criticando, os conteúdos que são os mais importantes, os que são consagrados pela tradição e aqueles que serão exigidos dos estudantes futuramente. Fica parecendo que outros conteúdos são acessórios, ou são recreativos, ou são simplesmente para cumprir algum requisito, mas que responsáveis, e alguns estudantes, por parte dos estudantes eu nem me deparo tanto com essa resistência, mas conheço relatos, e felizmente também nunca tive nenhuma situação corresponsável, mas tenho amigas, tenho colegas que trazem esse relato, né, de que na sua escola houve questionamentos de que aquilo não seria importante, aquela celebração, aquele saber, aquela semana específica, aqueles elementos culturais, porque tiram espaço daquilo que realmente é válido. Eu acho que é um pouco por aí. Luciano?
Eu acho que é isso que a Josi falou. Tem sempre uma percepção, e aí isso tem a ver sim, com os instrumentos avaliativos e de seleção no nível médio, nas universidades, como a Josi está falando, que avaliam segundo um currículo eurocentrado. Né? Então, quando os instrumentos de avaliação, né, se baseiam num conhecimento eurocêntrico, o conhecimento que é considerado mais importante lá na escola, para a formação dos nossos estudantes, é o conhecimento eurocêntrico. Porque é isso que vai habilitá-los, olha isso, né, passar as etapas educacionais e para buscar, no final das contas, num país como o nosso, a ascensão social. Quer dizer, se a gente não refletir criticamente sobre esses instrumentos avaliativos e sobre a sua fundamentação eurocêntrica, a gente não consegue, lá na ponta, na escola, reverter esse processo, no final, de afirmação de saberes eurocentrados. Embora a gente possa chegar... eu estou dando aula para o primeiro ano do nível médio. E a gente começou falando de renascimento, reforma e revolução científica, que são processos que se irradiam a partir da Europa Ocidental, e aí agora a gente deu um salto para falar da conquista, invasão e colonização da América. E como isso ainda passa por uma visão extremamente estereotipada. A gente vai falar só das contribuições. O que é esperado? Que se fala das contribuições na gastronomia de indígenas, algumas palavras, né, em alguns comportamentos da gente, e a mesma coisa em relação aos escravizados africanos e africanas que vieram para o Brasil. Entra no campo do exótico. Quando nós vamos aprofundar isso, a gente não encontra numa discussão em outros níveis do ensino um aprofundamento daquelas discussões de reflexão sobre a realidade racial e as contribuições dessas populações indígenas e negras no processo de construção do país. A gente vê isso nas provas do Enem, gente, nos vestibulares, a gente vê isso nos processos de seleção para nível médio para muitas escolas. Há alguns anos atrás, uma colega minha, professora, ainda no papel de estagiária, foi dar uma aula de Grécia Antiga. E aí, na hora de falar de Grécia, ela falou assim, a gente não vai falar dos deuses gregos, a gente vai falar do panteão africano, de um dos panteões dos orixás yorubanos, para a gente poder discutir essa questão justamente das múltiplas possibilidades de religarem, né, de conexão com o divino, de explicação do mundo a partir dessa conexão. Era uma escola muito conceituada, um colégio de aplicação, e ela foi chamada à direção porque ela foi considerada que ela estava indo longe demais ao falar de Grécia Antiga, trazer a discussão dos orixás para comparar com o panteão grego. Então, isso é só uma ilustração do que a gente, às vezes, acaba passando. Né? O Pedro II ele tem uma situação um pouco diferente, mas se a gente considerar a grande penetração das religiões, principalmente evangélicas neopentecostais, o tema das relações étnico-raciais nas escolas passa a ser extremamente sensível. Porque, enquanto você fala de cristianismo, você não está doutrinando ou pregando uma religião. Mas se você falar das religiões de matriz africanas, automaticamente surge um questionamento. Mas espera aí, você está querendo dizer, então, que essa é a religião correta? Você está fazendo propaganda disso? Você está fazendo doutrinação disso? Então, isso é muito complicado, porque esse posicionamento está presente nos instrumentos de avaliação e também está presente na formação religiosa de muitos dos nossos estudantes hoje em dia, e isso tem que ser pensado e discutido com muita profundidade, com muito domínio e com muita sensibilidade, porque realmente acontece, sim, de haver contestações quando a gente vai discutir de maneira mais profunda a cultura e a religiosidade afro-brasileira. Ricardo? Então, o que eu tenho a somar à fala dos professores é o seguinte, eu penso muito, né, no conceito de honestidade pedagógica. Não lembro onde foi que eu li esse conceito, mas é um conceito muito importante. Então, como é que eu construo a minha prática pedagógica, construí enquanto estava em sala de aula, né?
Eu fazia uma apresentação do professor Ricardo, botava no PowerPoint, dizia que eu era casado com um homem, mostrava minha casa, mostrava minha mãe, mostrava meus irmãos, falava da minha religião, para os pais. Então, eu fazia uma apresentação para os pais e para as crianças de quem eu era e apresentava minha proposta pedagógica. Né? Essa aqui é a pedagogia do professor Ricardo, é a pedagogia de favelas. A gente vai discutir os corpos, a gente vai discutir a religião, a gente vai discutir direitos sociais, a gente vai discutir direitos humanos. Então, a gente gastava um tempo para poder mostrar o que os pais iriam encontrar em sala de aula comigo. E uma coisa que eu acredito é que o professor não tem que ter medo do confronto. Né? O confronto ele é necessário, ele gera crescimento. Quando uma criança diz para você assim, tia, essa história de macumba, isso é muito mais lucrativo do que a criança não dizer nada, não ter o direito de dizer. E aí você pergunta, por que é de macumba? Né? O que é macumba? Né? E vamos construir esse conceito juntos. Aí você conversa, gira-se um debate na sala de aula, né? E aí eu digo para eles, olha, eu me senti um pouco ofendido de você dizer que é de macumba. É a minha religião e tal, é a forma como eu acredito. E eu falo sobre essas questões, a gente conversa sobre como essas falas nos afetam, né? De como isso nos atravessa e de quanto isso é uma reprodução. E uma outra coisa também que eu trabalho muito com as crianças em relação ao conceito de honestidade pedagógica é deles terem a liberdade também de terem outras religiões que não são as religiões de matriz africana. A gente vive um movimento de uma identidade preta padronizada e modelada, né? As pessoas que não têm o cabelo dread igual o Ricardo não é considerado preto. As pessoas que não vão na Umbanda não são consideradas pretas. As pessoas aquela pessoa que não gosta de samba, não, pelo amor de Deus, nós não somos um padrão. Existem diversas identidades pretas e que sofreram os impactos desse racismo estrutural da sociedade, que não é uma sociedade nossa. Então vão existir, sim, pessoas pretas que são evangélicas, que são pastores, que vão ser líderes comunitários, que vão lutar por direitos humanos. Então, trazer também, além, né, da perspectiva tradicional africana, é trazer essas novas identidades que estão pulsando nesse território. Né, e é compreender que nós vamos ser passíveis de incoerências. Né, e isso eu precisei aprender com os meus alunos. Que eu precisei aprender para que eles tolerassem a minha cultura e a minha religião africana, afrocentrada. Né? Eu precisava entender que eles gostavam de ouvir um louvor, gostavam de ouvir um Kleber Lucas. Né? Para eu conseguir ouvir uma Clementina de Jesus na sala de aula com os meus alunos, eu talvez precisasse ouvir um Kleber Lucas com eles também. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque nós somos filhos de uma diáspora. Nós fomos violentados. Né? Então, essa identidade que a gente manifesta, que é uma identidade diversa, Ricardo, você está dizendo que isso é positivo, não é uma descaracterização? Só a ideia de descaracterização identitária já é um conceito racista. Já é um conceito que nos limita, que determina o lugar onde a gente ocupa. Então, essa sala de aula, sobretudo da escola pública, sobretudo da escola municipal, é um encontro dessas identidades pulsantes, que vão conflitar o tempo inteiro. O racismo ele vai se manifestar de muitas maneiras. Né? E, às vezes, no começo da minha prática docente, eu ficava assustado. Poxa, eu sou um professor antirracista, esse meu aluno chamou a colega de pão careca, e eu ficava me sentindo mal com isso. Isso é culpa minha, eu ficava me culpabilizando. Aí eu comecei a estudar mais, a ler mais, né? Comecei a fazer terapia, né? Comecei a estudar sobre o auto-ódio, né? Que é muito importante. E eu entendi que o pão careca, que ele chamava a colega, na verdade, é a maneira como ele não consegue entender esse corpo dessa colega, o corpo da sua própria mãe, o corpo da sua própria irmã. E aí a gente precisa entender sobre a nossa imagem, sobre a nossa identidade. Eu penso que essa estrutura, né, ela serve para nos adoecer e para nos padronizar. Então eu penso que o nosso currículo, né, que as nossas ações, elas devam servir como uma proposta de despadronizar. Entender que nem todo preto vai ser igual ao tio Ricardo, que vai usar camisa africana. Eu também não tenho que usar camisa africana todo dia, posso usar a camisa da Nike, gosto de usar meu tênis, se eu quiser raspar na cabeça, eu vou poder raspar. Se eu quiser usar cabelo liso, usar laço, eu vou poder usar, e tá tudo bem. Hoje eu pratico a religião africana, mas se amanhã eu quiser mudar a minha religião e ser evangélico, também tá tudo bem. Porque meu corpo não é aquele corpo que veio mais na diáspora. É um corpo que sofreu múltiplas violências. E a gente tem que entender os alunos nessa perspectiva, acolhê-los, afetá-los, entender que, de que maneira esse atravessamento... por que falar de Oxum faz mal para essa criança que só acredita em Jesus? Por quê? Por que será? A catequização. Sabe? O movimento de você ser obrigado a esquecer a sua fé. Por que essa mãe se sente mal de ver seu filho dançando um jongo?
quais são os sofrimentos que isso envolve na vida dessa mãe. Ao invés de eu brigar, de eu discutir, de eu debater, de eu dizer que ela está sendo racista ou tendo uma prática de auto-ódio, eu preciso abraçá-la e entender que esse movimento é um movimento que não faz parte do corpo dela, mas que foi introjetado na vida dela. E eu, enquanto professor, tenho que acolhê-la e ensinar que isso precisa ser desconstruído em conjunto na comunidade. Falei demais, gente, desculpa. Pô, tô aqui só aprendendo. Sim, sim. Eu ficaria aqui o dia todo. Inclusive, fiquem à vontade para comentar nesses momentos. E se vocês não tiverem com pressa de horário, a gente pode continuar conversando. Eu só queria ouvir o Ricardo, é muito bom, né? E aí a gente fica pensando só na questão daquele que citou antes da autoria, né? Autoria tem a ver com autonomia, né? Quer dizer, como é que você pensa para que essas nossas crianças tenham autoria, autonomia, sem que sejam fraturados, né, por essa sociedade estigmatizante? Podem ser o que quiserem ser, mas sabendo, né, o que são, da onde vieram. Então, aí as escolhas ficam muito mais transparentes, né, e mais consequentes. Muito legal, Ricardo. Eu penso muito, professor Luciano, em relação... eu estudando na Unirio ainda, né, na graduação, e eu fiz trabalho de campo com comunidades quilombolas, né? E foi uma experiência incrível, e eu aprendi esse conceito lá no quilombo, né? Esse conceito de você entender que existem múltiplos letramentos raciais. Chegando no quilombo, eu esperava encontrar jongo, feijoada, isso é aquele preto, né, que a gente está ali estudando, né, tá ali denso, né, lendo quilombismo, lendo uma série de coisas e tal. Eu esperava encontrar uma comunidade quilombola, entre aspas, utilizando o conceito que nos usam para nos categorizar, uma comunidade legítima, né? A gente ainda entra com uma cabeça muito embranquecida para falar sobre a cultura do outro. E aí, quando eu cheguei na comunidade quilombola, a primeira coisa que eu vi foi uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. E aí começou uma discussão na van, né? Os estudantes, a gente como é muito novo, a gente é todo ouriçado. Pelo amor de Deus, isso é uma aculturação, e não sei o quê. A gente acabado de ler Roque Laraia na faculdade, então a gente chegou ali, né, pesado em cima da discussão sobre isso. E aí a gente foi conversar com os mais velhos da comunidade, né? Sempre quando chega numa comunidade quilombola, você é levado para as lideranças, que são as pessoas mais velhas. Os mais velhos disseram assim, Ricardo, você tem que entender que nós vivemos. Nós não estamos mais no tempo da escravidão, né? Nós não estamos mais no tempo naquele momento. A nossa cultura é dinâmica, né? Não disseram com essas palavras, mas eles disseram assim, essa é a nossa casa, a gente pode fazer dela o que a gente quiser, o que a gente quiser. E aí, aos poucos, eu fui identificando a presença ainda de uma... É muito denso, é muito denso, e é muito bom por ser denso e por ser complexo. As práticas culturais africanas, mesmo muitos deles professando a religião evangélica, estavam presentes. Eles ainda acreditavam nas assombrações, que são clássicas dessas comunidades quilombolas, né, as histórias das pessoas que morreram. Eles tinham um princípio de que as assombrações brancas, transparentes, eram assombrações ruins, porque eram as almas das pessoas brancas. E as assombrações pretas, escuras, eram boas, porque eram das pessoas pretas. E isso não tem nada a ver com o princípio da religião protestante. Então, era uma mistura, né, que a gente vê que faz parte desse processo de violência da comunidade quilombola, que ela sofre constantemente, mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil de separar. Né? A gente foi tão violentado que hoje eu não consigo separar o Ricardo, que é um homem preto, do que eu pratico enquanto homem que é também embranquecido. Né? Então é essa leitura, é esse cuidado acolhedor que a gente precisa ter com os nossos alunos. É entender que em múltiplos aspectos, em muitos momentos, eles vão reproduzir seres e saberes que não são tradicionalmente, que também é um conceito ruim, né, deles, mas que eles vão viver porque eles foram forçadamente experimentados como isso, como uma verdade. Enfim, acho que é isso. Acho que eu respondi o senhor, né, professor? Totalmente. Só não precisa me chamar de professor, por favor, Ricardo. Estou aprendendo com vocês demais aqui. É hábito de gente preta de favela. A gente chama de professor, de tio, de vô, de vó. Não é valorizar o título, não. É respeitar mesmo o lugar de produção da pessoa, assim.
E isso às vezes dá problema para a gente. Tem gente que a gente chama de tia, de vó, e a pessoa fala, e aí? Não é. Mas a gente traz isso muito forte. E é isso que você está falando, professor. É uma das marcas que nos trazem, que pode ser até ligada também até a postura de subserviência que a gente foi obrigado a viver. Né? Então, tem muitas relações nos nossos discursos, né, trazendo Foucault mais uma vez, que a gente acaba reproduzindo sem perceber. Gente, estou achando incrível essa conversa. Gostei muito que vocês estão um pouco mais livres para se perguntarem, e fiquem à vontade, por favor, para isso. Eu queria fazer uma pergunta agora mais orientada para a Josiane, mas o assunto geral, eu acho que qualquer um pode responder. A gente tem visto, né, a Josi já falou um pouco sobre a questão do ensino da filosofia, sobre o currículo, como algumas professores, enfim, algumas pessoas se restringem a isso, né, porque ficam presos àquele cânone branco europeu. E a gente percebe, né, que muitos professores alegam, até com certa lógica, que não foram ensinados essas outras filosofias, né, além daquela do cânone. E, nesse sentido, parece que a formação continuada do próprio professor é muito importante, né? Então, eu queria te perguntar, Josi, queria que você nos contasse um pouco o que te levou a fazer essa pós em relações étnico-raciais, como é que tem sido isso e como é que tem sido conciliar, né, esse olhar de professora e de aluna, e como tem sido a sua prática agora. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque estava picotando para mim um pouquinho aqui ainda agora. Então tá. Primeiro, Esther, eu acho que essa ideia tem também a ver com uma concepção de professor, né, muito conservadora, muito elitista, de que o professor já sabe e que ele já detém um conhecimento, que ele vai depositar esse conhecimento, né, nas mentes dos alunos, que ele já está num lugar privilegiado de saber e de poder, e que ele não pode também resguardar o lugar da ignorância, do erro, do aprendizado construído junto com os seus estudantes, né? Então, a gente tem ainda a prevalência desse ideal, né, de que o professor só dá aula daquilo que ele domina, que ele já sabe, que ele traz da sua trajetória acadêmica. Eu acho que isso tem que ser desconstruído também, né? Esse lugar do professor como aquele que aprende enquanto ensina, como aquele que não sabe muito mais do que sabe, e como aquele que se coloca numa posição muito mais próxima dos seus estudantes. Acho que esse é um primeiro ponto a desconstruir, porque quando a gente ouve os colegas, claro que há uma certa lógica, eu não estou dizendo com isso que a gente vai dar aula de tudo que a gente não sabe, ou que a gente não vai se capacitar para isso, é fundamental. Eu acho que eu também, hoje, tenho um olhar diferente por causa da formação continuada, que é crucial, que a gente precisa abraçar, né? Mas penso também que um saber básico é muito melhor do que nenhum saber, né? Então, você trazer uma porta de entrada, um elemento novo, uma perspectiva diferente, ainda que você não domine plenamente, até porque eu acho que a gente não domina plenamente nada, no fim das contas, né? Você trazer aquilo para a sua prática e você começar, de alguma forma, a atuar é fundamental, né? E aí você busca esse conhecimento e você aprende junto com os seus estudantes e, ao mesmo tempo, você assume esse lugar de um professor também vulnerável, que tem as suas incertezas e que procura conhecimento, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas, sem dúvida, eu acho que a formação continuada é fundamental. Eu venho procurando atuar e aplicar isso em algumas frentes também, assim, né? A gente lida com essas limitações todas que foram colocadas muito bem aqui também pelos rapazes, do currículo, da relação com o lado de fora da escola, né, e tudo mais, mas acho que é importante a gente partir também de uma paisagem. E eu estava falando, na minha atuação, né, pensando especificamente na filosofia, eu acho que a gente tem várias formas de enriquecer, de enegrecer e de trazer esses elementos, né? A gente parte de uma paisagem, de um material a partir do qual se filosofa. Eu acho que também as referências culturais, as referências artísticas, a estética, o modo como as pessoas vivenciam a sua negritude, tudo isso também é parte do ensino de filosofia. Quando você vai abordar uma canção, você vai fazer uma articulação interdisciplinar, você também pode optar por materiais que compõem essa paisagem, que fazem parte desse ser negro, desse ser negra, né? Para além do conteúdo estrito. E aí também acho importante o conteúdo estrito, porque a gente também leva para o aluno essa representatividade dentro da filosofia, né? Eu tive uma aluna que a Esther conhece, que uma vez me disse, você conhece essa aluna, Esther, que ela mandou um recadinho para mim uma vez, ela fez um bilhetinho, dizendo que gostou muito das minhas aulas porque ela percebeu que uma mulher negra também pode filosofar, né? Foi a Cris. Enfim, esse recadinho é muito significativo também, porque quando a gente leva um conteúdo estritamente filosófico, quando a gente leva
o material de Tá travando, Josi. Negra, de autoria africana, afro-brasileira, a gente também leva esse componente da representatividade, né? Além de todos os outros materiais, tudo aquilo que compõe o eleva. Tá travando ainda, gente? Travou um pouco na hora que você estava falando sobre os materiais. E aí, o que eu estava dizendo, né? A gente tem esses elementos da paisagem, a gente tem a autoria, que é importantíssima, e a gente tem também as filosofias, né? O pensamento iorubá, enfim, o quilombismo, outras filosofias que vão enriquecer os conteúdos, e a gente vai dizer, olha, existe uma produção, existe um pensamento intelectual de autoria negra, né? E de referências outras que não aquelas do currículo eurocentrado. Então, acho que esses elementos são fundamentais, né? O enriquecimento da autoria, né? Trazer os negros e negras para esse lugar de filósofos e filósofas, a composição dessa paisagem, o material a partir do qual a gente filosofa, e também as produções teóricas, as produções ditas estritamente filosóficas, que mostram também essa reflexão rigorosa, esse pensamento profundo produzido por pessoas negras, que é fundamental. Espero que esse finalzinho tenha dado para entender, porque estava meio ruim. Obrigada, gente. Deu sim, Gilson. Só fico pensando que se eu fosse... eu comecei minha graduação em História na UERJ, e depois eu me mudei para a Bahia. E morei em Salvador durante 10 anos, então terminei minha formação lá, né, na graduação, e fiz meu mestrado na Bahia. Na Bahia, na UFBA, tem uma linha de pesquisa em História que é muito importante, que é escravidão e invenção da liberdade. Quer dizer... partindo do ponto que a escravidão foi violenta, né, e foi profundamente nociva, isso era apenas o início de uma discussão, de uma pesquisa, para poder entender como aqueles sujeitos e sujeitas, né, passaram por essa violência da escravidão, foram capazes de se articular e criar espaços, às vezes efêmeros, às vezes menos duradouros, mas ainda assim criar espaços de liberdade dentro do sistema escravista. Quer dizer, o que a gente tentava entender ali? A agência dos escravizados e escravizadas, a capacidade de ação, de autoria, de autonomia, de escolhas, a capacidade de criar o seu próprio mundo, apesar de estar inserido num outro mundo, violento, desigual, estigmatizante. Então, assim, eu fico pensando que essa formação foi muito importante para mim. Mas, se eu tivesse apenas ficado na formação da graduação para poder pensar a questão da educação das relações étnico-raciais no Brasil, eu teria estacionado no momento e ia ter deixado isso apenas para a questão da pesquisa histórica, ficar na academia. É fundamental para quem está na área de educação, pensando em educação, qualquer nível que seja, está buscando continuamente novas reflexões para poder pensar como é que a gente sai desse Brasil tão desigual. Né? Se você pensar educação sem pensar transformação, eu não consigo conceber. Ao mesmo tempo, eu só consigo pensar que há luz sempre, porque se há dominação, há resistência. Né? E as resistências negras, elas estão presentes até esse momento. Então, para mim, pelo menos, foi fundamental continuar pensando como essas resistências negras não ficaram só lá, né, no passado escravista, mas como elas estão presentes até hoje. Se eu não buscasse esse tipo de reflexão, eu acredito que seria muito mais complicado poder também ensejar essas discussões, essas reflexões no espaço escolar. Então, eu não consigo pensar um professor que esteja pensando nessas marcas que o Brasil tem, nesse racismo estrutural e estruturante, sem que ele esteja buscando continuamente refletir sobre as possibilidades de resistência que acontecem atualmente nesse país, movidos por negras e negros. Ricardo, você gostaria de comentar? Oi, Ian? Só dizer que ser professor, né, exige essa atualização constante. Ela é inerente à nossa prática, né? E pensar a educação étnico-racial sem pensar
essa imersão no conteúdo, né, que é um conteúdo que não é oferecido de uma maneira tradicional, a gente tem que correr atrás, e aí eu ofereço a vocês, professores que estão se formando, a oportunidade de trabalharem com os coletivos, né? Existem coletivos de professores hoje que eles se formam nesses espaços de coletivo. Cada um tem o seu perfil, tem suas formações, tem os seus espaços de interesse de pesquisa e acabam criando rodas de formação nesses coletivos. Um coletivo muito forte aqui na Prefeitura do Rio é o coletivo Aguibala, né, que tem a professora Alessandra Pio, o professor Pedro Bárbara, a professora Joana Oscar. Então, assim, é um coletivo muito forte, em que eles promovem formações, eles nos convidam para fazer formações para eles. Existe o coletivo de Auá Educadoras, que são 3 professoras pretas que promovem o conteúdo antirracista na rede. Então, existem múltiplos caminhos para essa formação continuada. A gente tem que também tentar sair um pouco dessa estrutura acadêmica e entender o quanto nós, enquanto professores, podemos nos formar nesse coletivo. E aí eu convido vocês, estudantes de licenciatura, criem seus coletivos, criem seus grupos de pesquisa, criem seus espaços de escrita coletiva, que eu acho que a formação dessa maneira ela vai ser totalmente descolonizada, porque você vai poder fazer uma pós, por exemplo, no Cefet, mas também você vai ter um grupo de discussão com seus colegas em que esse texto que você estudou na universidade vai ser lido de uma maneira totalmente diferente por você e pelos seus colegas, né, sem esse peso da academia. Então estejam em grupo. O aquilombamento é sempre a melhor posição e sempre a melhor alternativa. A gente não pode perder de vista o quilombo enquanto nosso ponto de chegada, né? Então a gente tem que estar sempre fugindo em direção ao quilombo. E a formação continuada é essa fuga constante que a gente faz. Então, a próxima pergunta é direcionada ao professor Ricardo. Professor, recentemente você lançou um livro, né? A Debume. Nós gostaríamos de saber como que ela pode contribuir na construção da subjetividade das crianças negras. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o livro também, para a gente conhecer. Assim, tá aqui minha filha, minha primeira filha, a Debume. Vocês conseguem ver? É um livro que surgiu em Peraí, que eu sou péssimo para essas coisas. 2018, 2017. Eu estava explicando para os meus alunos sobre a Zoilda Loreto da Trindade, meus alunos de 3º, 4º e 5º ano. A gente desenvolveu um projeto sobre a Zoilda Loreto da Trindade e os valores civilizatórios, né, e a trajetória de Zoilda e o quanto ela nos ensinava, né, e nos ensina enquanto pesquisadora da educação. E aí os alunos não entendiam alguns conceitos que eu passava para eles, né? Diáspora, etnia, mas qual conceito? Uma série de conceitos. Escravidão eles não entendiam, quilombo eles não entendiam, né? E aí a gente começou a construir o nosso glossário de palavras e de conceitos ligados à cultura africana e à cultura afro-brasileira, né? Então a gente começou a construir esse conceito. E eles tinham ainda muita dificuldade para entender isso. E aí eu criei essa história, né, que é a história de Adebume, para a gente viajar sobre esse conceito. E foi uma história construída na sala de aula, no chão da sala de aula, no contato com os alunos, né, na experimentação. Os meus alunos são alunos muito críticos, porque eu acredito que a sala de aula é um espaço que ele pode dizer que se... Eles chegavam para mim e falavam, tio, esse texto não está bom, esse texto está ruim, tem que refazer. E aí a gente ia fazer a reescrita, porque eu, enquanto professor, se eu quero que o meu aluno escreva, se eu tenho direito de corrigir o texto do meu aluno, também tem direito de corrigir o meu texto. E a história foi criada assim, é uma história que eu escrevi pensando em como a gente pode contar, a Debume conta para as crianças como a gente enfrenta esse racismo estrutural, né, e como as pessoas, qual o impacto, né, da branquitude sobre a nossa vida. É uma história que fala sobre a ligação entre os avós, né, e a aprendizagem. É uma história que fala sobre a beleza, a estética, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os orixás. É uma história que fala sobre os corpos coletivos. E é uma história que fala sobre as questões do colonialismo, né, e da escravidão sem romantizar, né? A gente traz as questões para as crianças de uma maneira muito séria, com muito cuidado, é claro, né, porque são crianças que estão aprendendo sobre isso, mas de uma maneira muito séria, mas que traz para a gente uma missão, né, que é a missão de que apenas nós podemos nos libertar. A Debume, ela criou essa trajetória na minha vida, ela chegou para me curar desse racismo estrutural, né, ela chegou para me curar dos impactos do racismo sobre a minha vida,
E eu espero que as crianças consigam se ver em Adebume. Sobretudo as meninas pretas, que são as meninas pretas, são as que são mais invisibilizadas na sala de aula, né? São as que mais ficam para trás na sala de aula, são as que mais são ignoradas pelos professores, são as que mais são vistas através de um modelo estereotipado, sobre um olhar estereotipado. Então, a nossa salvação está nas mãos das mulheres pretas, né? Se a gente não tiver essa consciência, se a gente não entender a importância de Marielle para a nossa vida, se a gente não entender a importância de Lélia Gonzalez para a nossa vida, a gente não entender a importância de Beatriz do Nascimento para a nossa vida, de doutora Edileda Salgado do Nascimento, a gente não vai entender qual é a importância de nós estarmos vivos hoje. A Adebume é essa mulher presente, né, que nos salva todos os dias, que nos livra na hora que uma operação policial, que o policial está dando dura na gente, é aquela mulher que grita para o policial não te bater, é aquela mulher que diz que você é um trabalhador e que você não tem o direito de ter seu corpo violado pela polícia. Então, é essa mulher. A Adebume é as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs e as nossas primas. Ele tem chegado nas escolas com uma força muito grande, a história tem chegado nas escolas, tem emocionado muitos professores e muitas crianças, e é isso, ela está viva e chegou para nos libertar de nós mesmos, né, e de como o racismo estrutural nos demarca um lugar de tristeza e de sofrimento, e a Adebume traz alegria, traz esperança, traz potência, e traz a força dessas mulheres que nos dão a vida. Alguém gostaria de comentar? Só que eu achei incrível essa fala, que a gente podia ficar conversando. Eu perdi boa parte dela, fiquei triste, mas o pouquinho que eu ouvi, eu fiquei muito feliz em poder ouvir. Eu mudei de lugar, acho que melhorou agora, gente, desculpem, eu caí, mas deu para ouvir um pouquinho do que o Ricardo disse. Mas quero conhecer o livro dele e conhecer mais e mais a trajetória, porque é realmente fascinante. Parabéns, de cara, ai, que maravilha. Depois eu queria saber tudo, tá? Link para adquirir, enfim, outras coisas também que você possa informar para a gente. Eu já Não, entrei perfeito. Já entrei aqui, já vi o link tudo, hein, Ricardo? Lá no meu Instagram então, tem um link, pessoal. O Luciano está super isso aí. funcionado aí, já está descobrindo tudo. Lá no meu Instagram tem um link, isso aí, Conexão 7, editora Conexão 7. Cabe destacar que é uma editora de 3 irmãos pretos, tá? É uma editora, assim, que trabalha com um olhar muito respeitando as pessoas, respeitando a escrita. É uma editora que não tem essa perspectiva de lucro, é uma editora que vem do sonho desses 3 irmãos. Então eu quis lançar nessa editora por isso, assim. Poderia estar em qualquer outras editoras, né? Mas eu quis estar nessa editora por estar num lugar de privilégio preto mesmo, de estar entre os meus e, assim, e acreditar que esse livro vai estar dentro de uma teia, né, de produtividade, de crescimento, entendeu? O que eu achei legal também, só para poder, assim, a questão da potência, né? Essa potência, né, que tem que eu acho que ser estimulada, desembaraçada, na verdade, desembaraçada. E a potência da mulher negra. Assim, isso é muito interessante, porque, puxando para a história, né, o papel das mulheres negras nas lutas de alforria, de libertação, de afirmação de uma identidade social positiva, no trabalho, como arrimo de família, quer dizer, as mulheres negras foram fundamentais e são fundamentais para a afirmação dessa identidade positiva, para essas resistências, para essa potência toda. Então, assim, você escolhe uma mulher, né, ainda acho isso muito mais legal, mais simbólico e muito mais potente. Mas, professor Luciano, foi por causa das minhas alunas. Ela fica até arrepiado que eu falei, são inspiradas das minhas alunas. Então, eu percebi que a gente precisava de ter essa heroína. Nós precisávamos dessa heroína, né? Então, são as minhas alunas ali, é a voz delas, aquele corpo que quer se ver enquanto estrela, quer se ver enquanto pessoa que tem uma história que está presente no livro, assim. Então, é isso, assim, são elas que estão presentes aqui. A próxima pergunta é para o professor Luciano. Professor, como historiador, qual o maior obstáculo para o cumprimento da Lei 11.645 de 2008, 13 anos depois da sua aplicação, né? Você vê caminho para que finalmente esse ensino seja naturalizado no futuro? Luciano, seu microfone está desligado. Nessa pergunta, na verdade, a gente juntou duas questões, né? A questão da cultura negro-africana e também a cultura indígena no Brasil. E aí a gente queria um panorama, assim, porque as lutas
se aproximam, né, de uma certa forma. Com certeza, com certeza. É o que eu mais ouço, gente, nos meus encontros com meus estudantes, assim, né? Professor, você está mutado. É o que eu mais ouço, assim. Acontece, né? É uma coisa normal hoje em dia. Mutado e caiu. Exatamente. Eu acho que existe obstáculos. Eu acho que a 11.645, né, que trata do ensino, né, da história indígena, eu acho que ele passa por uma dificuldade tão grande quanto a 10.639 passou assim que foi sancionada, né? Porque existem os saberes avalizados, né, reconhecidos, são, que a gente está conversando aqui, são os saberes eurocêntricos, né? A perspectiva decolonial, ela está ganhando cada vez mais força na produção, né, na produção acadêmica, e está entrando nas escolas, mas ainda está em franco processo de disputa por esses espaços, né? E enquanto a gente não pensar numa formação mais pluriversal, né, mais empretecida, mais indigenizada, a gente vai ter dificuldades, porque a academia se movimenta a passos lentos. Quando a gente pensa também, né, então estou pensando nos espaços de produção, né, abalizados de saber, mas quando a gente pensa também no número de professores negros, no número de professores indígenas, a gente vê que essas vozes, né, elas estão preteridas, né? O espaço para professores negros e indígenas nas salas de aula das universidades e das escolas ainda é mínimo. Eu dou aula no Pedro II, assim como a Josi, né? E é uma escola com uma estrutura diferente, com uma diversidade, eu acho bastante interessante, mas mesmo assim, quando a gente vai pensar o espaço do professor e da professora negra, indígena nem se fala, gente, não tem ninguém. Mas se a gente pensar no professor negro e negra, é a grande minoria, né? Sem nenhuma crítica aos meus colegas, mas quando a gente vê uma foto do Campus Centro, por exemplo, dos professores reunidos, a gente conta no dedo quantos professores e professoras negras existem, quantos trabalhadores de educação negros e negras estão lá. Agora, quando a gente vai, como o Ricardo falou, na limpeza, no grupo de apoio, nos seguranças, nas merendeiras, aí são a grande maioria. Quer dizer, né, nos espaços de fala também abalizados, nós não encontramos negros e negras e indígenas. Então, olha só, o saber abalizado já esmaece essas vozes. Os lugares de fala, né, reservados, como abalizados também, também já são diminuídos. Então, fica muito complicado, enquanto esses nós não forem desatados, quer dizer, realmente os saberes pluriversais, uma interculturalidade, né? Uma conexão de saberes não foi estimulada, enquanto os espaços, e aí as leis de cotas são todas fundamentais, não só para os estudantes, mas para os concursos públicos, né? Esses espaços de fala garantidos institucionalmente têm que ser diversificados, eles têm que ser abertos. Como é que aqui o Ricardo está falando? As alunas deles não viam heroínas negras, não viam exemplos negros. Os nossos estudantes não veem professores negros, não veem a discussão nas salas de aulas de filósofos negros, de historiadores negros, de químicos negros, de físicos negros. Então, que subjetividades, a partir, né, da discussão educacional que a gente está tentando produzir? Se existe um currículo eurocentrado e se os espaços, né, institucionais na área educacional são tão limitados para esses grupos. Como é que a gente pode permitir, então, que a benzedeira esteja na escola, que o pajé esteja na escola, né, que a gente faça uma pagelança, não no dia do índio, porque isso não existe, né, e nem no dia só da consciência negra, quer dizer, porque esses espaços marcados, separados, já mostram que eles não são considerados de maneira igualitária na escola, no espaço escolar. Tem que ter uma semana para poder discutir a questão indígena. Tem que ter uma semana para discutir a consciência negra. E no resto do ano? E os espaços todos? E essas hierarquizações dentro da comunidade escolar, onde os professores e pesquisadores são, via de regra, brancos ou embranquecidos, né? E tem a menor parte desses espaços estão destinados para negros, negras, indígenas. Então,
tem um longo caminho a ser seguido. Eu acredito, mais uma vez, que o marco legal ele é fundamental, mas ele não é fruto de uma dádiva estatal, ele é fruto da luta dessas comunidades, desses grupos organizados, né, de indígenas e negros. Mas eu vejo, para a educação indígena, um caminho ainda maior. Por quê? Porque demorou mais a se articular uma percepção de que o espaço de produção de conhecimento deveria ser disputado para que haja essa descolonização que o Ricardo está falando. Se não houver essa descolonização desses espaços de produção de conhecimento, nós vamos continuar reproduzindo um conhecimento basicamente eurocentrado, que a educação indígena e a educação das relações étnico-raciais, a educação da história afro-brasileira, vai entrar como apêndice. Onde estão os professores e as professoras negros e negras? Onde estão os professores e as professoras indígenas? Onde estão os acadêmicos, os pesquisadores? Eles existem. Então, a gente tem que ter um movimento duplo, eu acredito aí. Um é de trazê-los para a sala de aula, mas não de maneira secundária ou para poder dizer, olha, tá vendo como é que eu estou trazendo várias vertentes de conhecimentos, várias epistemologias. Não. Que isso possa entrar na produção do conhecimento de uma maneira igualitária, sem jogar fora o que veio da Europa, mas olhando para a Europa criticamente, para esse conhecimento eurocentrado criticamente. E essas epistemologias indígenas e negras nos fornecem ferramentas para isso. Agora, com um currículo que, embora tenha marcos legais ainda bastante eurocêntrico, com uma produção acadêmica ainda marcada também por esses preceitos, com um espaço de produção institucionais de saber ainda muito restrito para negros e negras, indígenas e indígenas, eu acho que ainda existe um longo caminho para que nossos estudantes possam olhar para o espaço de reflexão e de conhecimento e pensarem assim, eu faço parte desse espaço, eu não estou fora desse espaço. Nesse momento que nós estamos hoje, eu acho que ainda há muita dificuldade para que eles possam se enxergar nesses espaços. Essa questão que o Luciano falou de espaço é bem importante, né? Porque, por exemplo, estou me formando agora e eu nunca tinha ouvido falar da Lei 10.639. Eu só fui ouvir falar por causa do Joaquim, que ele dá uma matéria na faculdade e aí ele cobra isso. Ele cobra que ele ensina a lei e aí ele coloca sempre vídeos do laboratório. E aí, por ele colocar vídeos do laboratório, eu vi lá de Kim, aí eu vi no final o nome de uma menina. Aí eu falei, pô, será que essa menina é minha amiga? E aí eu fui e perguntei a ela. Ela foi e me explicou como é que funcionava o laboratório. E assim, depois que eu entrei no laboratório, as coisas que são discutidas nele, eu comecei a me sentir mais assim, como é que eu posso falar? Mais acadêmico. Porque antes eu tava... Não, é a Gabi. Ah, tá. Antes eu só queria passar na matéria mesmo e terminar diploma pelo diploma. Hoje em dia, não. Eu sinto vontade de pesquisar as coisas, de ler. Aí eu descobri que tem pós-graduação sobre a lei, tem um estudo de relações étnico-raciais, como aplicar isso na química. Então, a gente acaba, assim, tomando gosto, né? Acaba querendo estar nesses lugares. E aí, nessas minhas buscas, o Instagram, ele começa a te mandar sugestões, né? E aí foi assim que eu conheci o Ricardo. E aí a próxima pergunta para ele, assim, porque desde que eu adicionei ele no Instagram, eu só tenho tido surpresas boas assim, sobre o trabalho dele e de coisas que eu nem imaginava. É verdade, ele me manda mensagem todo dia. Olha, o Ricardo publicou tal coisa. E a gente vai lá fuxicar o teu Instagram. São 2 perguntas. A primeira é, como elaborador e responsável técnico dos materiais da Secretaria Municipal de Educação, como você consegue enxergar o avanço da Lei 10.639 nesses materiais? Você encontra algumas resistências? E aí a outra pergunta, que é complementando, é que recentemente eu descobri também que tem uma gerência de relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse para a gente como é que funciona mais um pouquinho sobre ela. Eu vi que ela foi criada em 2020, né, se não estou enganado. Foi criada esse ano agora, essa gerência.
E a gerente dessa gerência é a Joana Oscar, que traz o texto introdutório do meu livro. Né? Eu trabalho muito em parceria com eles, assim. Essa gerência, eu até mandei para você, Ian, a agenda de territórios, né, da GERÉ. É uma gerência que trabalha a perspectiva da educação étnico-racial. A Joana, ela foi aluna do programa do Cefet também, de educação étnico-racial. Pedro, Luciana, toda a equipe de lá. A minha gerente também de alfabetização em anos iniciais também fez o mestrado dela lá no Cefet. Eu acho, Ian, assim, são duas coisas, né, que são importantes pensar. Somos nós, pessoas pretas, oriundas da universidade pública, que estamos ocupando espaços de poder. Esse é o primeiro ponto. Né? Enquanto nós estamos ocupando esse espaço de poder, nós vamos empretecer. Né? Nós vamos empretecer e vamos trazer para a construção desse projeto de educação pessoas pretas que têm um letramento racial, que estão pensando a educação pública para crianças pretas, né? Então, a gente tem um privilégio, sobretudo nesse país em que pessoas pretas e que mulheres pretas não têm o direito de ser chefias. A gente tem uma gerente, mulher, que é a Joana, da Gerência de Educação e Educação Étnico-Raciais. E a gente tem uma gerente mulher, que é a Samantha Alves, que é gerente de alfabetização e anos iniciais. E a gente tem agora um gerente homem, que é o gerente, o Pedro Bárbara, que é o gerente de anos finais da secretaria. Então, nós temos três gerências que são dominadas por pessoas pretas. A de étnico-racial, a de anos iniciais e a de anos finais. Então, isso determina muito sobre o lugar em que a gente tem conseguido ocupar e sobre o espaço que a gente tem conseguido ocupar. Se a gente não tem poder, a gente não consegue mudar nada, né? Se a gente não tem poder. E o fato de eu ser assistente me traz o poder de decidir sobre o material didático, né? E material didático ele vai ser um material preto indígena. Vai, porque ele já foi branco durante muito tempo. Vai, porque ele dialoga com nossas crianças. Eu vou ouvir muitas vezes, eu ouço assim, o material está muito preto, tem muita África no material, tem muita coisa de preto, tem funk no material, Então, assim, as pessoas criticam muito, e tem que criticar mesmo. Eu acho que, como eu falei no começo da minha fala, essas críticas dizem sobre quem nós somos. Né? E quando vem criticar comigo, é o momento que a gente tem de construir junto, né? De falar sobre os movimentos de a gente ser invisibilizado. E aí eu trouxe para vocês verem o material do primeiro ano, que o material do primeiro ano, eu fui um dos elaboradores desse material. É um material que é muito criticado na Rede do Rio, porque é um material que começa a alfabetização, e a gente traz esse material, claro que a gente apanha muito, né? Porque as pessoas querem um movimento muito encartilhado, e a gente traz o material pautado no movimento discursivo, pautado nos textos e nos contextos. A gente traz um material que a gente não acredita a alfabetização através de fragmentos e de formas sistemáticas de ver o ler e escrever. A gente traz a favela como norte, a gente traz a identidade das crianças como norte para esse material. A gente tem MC Sofia nesse material, a gente tem Batalha de Rimas, a gente tem falando sobre cultura iorubá, a gente fala sobre as brincadeiras africanas aqui, a gente fala sobre a África enquanto um continente, a gente, para trabalhar a avaliação de leitura, a gente traz uma história sobre o baobá. Então, assim, é um material que é totalmente descolonizado e que pensa também as relações socioambientais, porque para a gente pensar esse material descolonizado, a gente tem que pensar relação de trabalho, direitos sociais, direitos ambientais, relação humana, tudo. Não adianta trazer um jongo só no material. É trazer o jongo aliado ao respeito ao mais velho, à escuta, ao turno de fala, a entender a importância das matriarcas na comunidade, a entender que o conhecimento ele é passado da maneira oral, da oralidade. Não é só trazer o conteúdo, é trazer o conteúdo imbricado, envolvido, as habilidades que estão presentes no currículo. Então, não é uma jogar ali, é jogar aqui com uma coerência, com contexto, com uma narrativa e com uma história, e que a gente está dizendo que o nosso conhecimento, que a favela, que o quilombo, que as tribos, elas podem nos ensinar. Que existem outras alternativas de ensino, além daquelas que já existem, né? E é claro que é uma luta construir esse projeto de escola, né? Não é fácil você pensar na observação, a gente gosta muito de trabalhar os princípios científicos com os alunos, experimentação, observação, formação de hipótese, e aí isso é tirar o lugar de poder da educação. Né? Quando você traz para o material didático, não o lugar principal, mas o lugar de ponto de partida,
Você dá o poder ao professor, dá o poder ao aluno e dá o poder à comunidade. A gente poderia muito bem fazer material didático que vem assim, baba, bibabu, mamemi, mamu, lalele, lalu, mala, bola, mas não é isso que Paulo Freire prega, que Bell Hooks prega, né? Não é isso que Dandara queria para a educação das crianças. Né? A gente quer uma educação que a gente leia a imagem no primeiro ano e a gente consiga pensar sobre o impacto dessa imagem aqui para a liberdade dessa criança. Né? Essa imagem aqui que é incrível, né, com relação ao respeito. A gente também possa ver um quadro de Van Gogh. Ai, consegui mostrar? Peraí. Consegui, ó. De Van Gogh, consiga trabalhar a leitura de imagem nesse mesmo processo. É isso. É isso que o professor Luciano falou, com relação a entender o que tem de conhecimento europeu, como a gente pode dialogar com esse conhecimento, mas trazer a nossa marca, trazer o nosso peso, trazer a nossa brasilidade. Não é fácil ser produtor, ser revisor, ser responsável técnico, estar nesse lugar de poder, né? A gente apanha muito, a gente todo momento se cobra, pensa, será que eu sou preto o suficiente? Será que eu sou favelado o suficiente? Será que eu estou atendendo o que meus alunos precisam enquanto objeto de aprendizagem, enquanto currículo? Será que eu estou certo? Né? A gente se cobra o tempo inteiro. Né? Mas aí os coletivos vêm para nos abraçar, vêm para nos acolher. O importante é que nós não estamos sozinhos. A gente tem um grupo muito forte na SME do Rio de Janeiro de pessoas pretas que estão lá com esse mesmo objetivo. E a coletividade sempre vence. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, gente? É que eu fiz agora a fala do Ricardo, né? Eu concordo muito com o que ele falou. E penso que no currículo tradicional, ninguém nunca se perguntou se era branco o suficiente ou se era europeu o suficiente para abordar determinados conteúdos e adotar determinadas práticas, né? Mesmo as pessoas supostamente mais brancas, né, ou descendentes de europeus, nunca houve esse tipo de questionamento. Eu posso falar de arte europeia, eu posso falar de música europeia, eu posso pensar em filosofia grega, francesa e alemã com propriedade, né? Será que eu sou branco o suficiente ou eu sou europeu o suficiente, né? Mas a gente realmente se cobra o tempo todo, como o Ricardo muito bem colocou, é um exercício diário e a gente pensa se a gente está no nosso lugar. E uma outra coisa que ele colocou também, que eu acho que está ligada a isso, né? A gente também se cobra, a gente se questiona sobre se estamos, de fato, no lugar de poder que nos cabe, né? E se cabe a atuação nesse lugar de poder, eu posso fazer isso, eu posso escolher isso, né? Eu posso optar por esse caminho, ou será que eu tenho sempre que ou dar uma satisfação, ou fazer algum tipo de concessão, porque eu não me sinto confortável nesse lugar de escolha, de determinação, de poder, embora eu tenha alcançado esse espaço, tenha ocupado esse espaço. Então, realmente, são dilemas cotidianos e que a gente precisa lidar com eles, enxergá-los muito claramente para poder trabalhar em cima disso. É a questão mesmo da colonização, da mentalidade, né? A gente sempre cai nas armadilhas diariamente. Acho que esse é o exercício mais dificultoso, mas também pode ser o mais rico, né? Sim, muito bem. Gente, nós estamos, então, encaminhando para o final. A gente pode continuar comentando, se vocês quiserem, mas a gente tem só mais uma pergunta, orientada para o professor Luciano, e aí, novamente, o assunto geral, todos fiquem à vontade para comentar. Mas, Luciano, sobre a questão da autodeclaração, eu queria que você desse sua fala sobre como você acha que um currículo, né, pensando em escola especificamente, que respeite e perpasse todos esses assuntos que a gente está discutindo aqui, cultura afro-brasileira, indígena, originária, né, pode contribuir para o processo de autoconhecimento dos alunos que se declaram pardos, por exemplo. É uma questão bastante complexa, né, na nossa cultura. Muitas vezes é um não lugar, né? Quando a gente via, né, o IBGE, alguns anos atrás, fazia, logo depois, né, da redemocratização, e fazia os seus censos, né, e pedia a autodeclaração, essa questão do pardo, né, era muito difícil, porque você tinha era autodeclaração, inclusive não tinha categoria específica, então a pessoa colocava como ela se considerava, né? E aí você via que como é que era complexo uma identificação com uma negritude, né? Então entrava marrom, bombom, moreno, jambo, uma dificuldade muito grande. E aí eu acho que o movimento negro é muito importante, né, dentre várias coisas, para estabelecer que negro no Brasil são pretos e pardos. Todos aqueles, né, que têm, todos nós que temos uma ascendência negra em algum momento da nossa existência, e é muito difícil encontrar um brasileiro que não tenha, né, são muito poucos,
nós somos, ainda que essa identidade seja uma identidade subalternizada ao longo do tempo, inferiorizada, somos todos negros. O Brasil é um laboratório europeu que favoreceu a modernidade europeia, junto com aquele esforço, né, da Europa Ocidental em ocupar a América, a partir do viés racial. Esse experimento da modernidade europeia deu certo para eles, ficaram ricos, né? Até hoje extraem os benefícios disso, mas no caso do Brasil produziu subjetividades fragmentadas, produziu frustrações, produziu dor, né? Produziu hierarquias, violências, e essa autodeclaração, né, que passa pela visão de si, por uma produção, né, por quem nós consideramos que nós somos, eu acho que o currículo ele pode e deve participar dessas discussões, incorporando, né, essas reflexões que a gente tem discutido aqui, incorporando esses outros saberes, esses outros conhecimentos, essas outras visões de mundo, incorporando em igualdade, não incorporando de uma maneira subordinada, né, para cumprir horas ou para ter um piso, digamos assim, mínimo, né, para poder discutir, para poder haver um discurso político que já no Brasil já tem a história da educação étnico-raciais, já tem história da África. Para que mais? Por que é necessário mais? Eu acho que todos já devem ter visto um vídeo que eu gosto muito de passar para os estudantes quando a gente está discutindo a questão do racismo no Brasil, e mais do que isso, né? É um vídeo que foi produzido por sociólogos lá nos Estados Unidos, mas foi reproduzido em alguns outros lugares, eu acredito que todos já viram, que é o teste das bonecas. Não sei se vocês já viram todos. O que se pega? Né? Você pega uma boneca negra, uma boneca branca, e coloca crianças negras para falarem sobre essas bonecas. Todas as características e adjetivos positivos estão localizados nas bonecas brancas, né? Beleza, com quem eles acham que se parecem, com quem eles querem ser, qual boneca que você quer ser mais parecida, quem você acha mais parecida, quem é mais bonita, quem você acha que é mais legal. Só que são crianças negras. O que é que esse experimento, apesar de ter uma dose de crueldade, mas não é menos cruel do que a realidade social que a gente vê, o que é que ele demonstra? Que essas subjetividades produzidas a partir de uma posição que estabelece que o branco é superior, isso entra na cabeça da gente desde que nós nascemos. Então é muito difícil que haja uma educação que não se preocupe com isso, que não produza esses mesmos estereótipos. E aí isso causa uma frustração tremenda. Mas peraí, eu não sou igual a Barbie? Eu não sou igual ao Ken? Eu não sou tão branco, eu não tenho olhos azuis, meu cabelo não é daquele mesmo jeito? Isso causa uma fragmentação da subjetividade, uma frustração que tem que ser a vida toda de terapia, né? Ou repensar o mundo a partir de agora, para que a gente possa pensar que outras subjetividades são possíveis e nós devemos estar de bem com quem nós somos. Para isso, o currículo é fundamental. Eu acho que ele tem que, sim, cada vez mais ser descolonizado. Mas eu acho que deve haver uma direção muito precisa num certo questionamento. Não há pureza nos tipos sociais, não há pureza racial, não há pureza religiosa, não há pureza de gênero, não há pureza de origem geográfica. E aí me chama muita atenção na fala do Ricardo a questão do comunitária, né? Como é que a produção dos saberes negros vem de uma experiência comunitária, horizontalizada. Ou a gente percebe que nós somos a soma de todos, ou nós vamos continuar sendo divididos, separados e hierarquizados. Se a gente pensar, né, nessa questão de pardo, do embranquecimento ou do empretecimento, nós somos a soma de todos. Nós somos os negros que vieram para cá na diáspora, nós somos os indígenas que quase foram exterminados pelo processo de invasão, conquista e colonização,
E nós somos esse grupo de europeus que vieram para cá também. Nós precisamos saber disso e entender que uma posição social reflexiva, crítica, passa para que esse conhecimento realmente permita que a gente chegue a ter o poder, como o Ricardo falou, passa pelo conhecimento de que nós somos tudo isso e que nós podemos ser quem quisermos ser. E aí eu acredito que essa questão comunitária, horizontal, de entender que nós somos esses cruzamentos, essas conexões todas, é fundamental para que esse processo de autorreconhecimento seja menos traumático, né? E tenha sempre que passar pelo embranquecimento. Eu acho que essa questão do pardo, né, passa pelo embranquecimento. Na minha certidão de nascimento está lá, pardo. Aí, quando eu vou discutir com certas pessoas, mas você é branco, né? Ou quando vai discutir com outras pessoas, fala assim, mas você é... Falei assim, gente, eu sou essa mistura toda, mas eu quero poder descobrir livremente quem eu quero ser. E para isso eu preciso de todos os conhecimentos à minha disposição, não só os conhecimentos eurocentrados, mas os afrocentrados, os afro-latinocentrados, e por aí vai. Acho que é isso, gente. Alguém Gostaria quer de comentar? Eu queria aproveitar só fazer uma falinha rápida, porque na hora que eu comentei sobre a formação continuada, a minha internet estava caindo muito, né? E eu acabei também ficando um pouco tensa com essa situação de estar atrapalhando, indo e voltando, e acabei não concluindo também. Acho que tem muito a ver com o que o Luciano falou. Nós fomos alienados do nosso autoconhecimento, das nossas referências, né? E eu acho que esse ponto de partida é crucial, e eu falo até autobiograficamente, porque para mim isso foi muito tardio, e veio com o Pedro II, que é essa instituição também, como o Luciano comentou, que é muito plural, que traz muitas possibilidades, até, de certa forma, como uma ilha dentro de um contexto muito mais problemático, né? Mas que, ao mesmo tempo, é muito contraditória também, porque ainda é muito conservadora, porque ainda nós encontramos ainda muitos entraves, né? Mas foi no Colégio Pedro II que os alunos me convocaram a isso, né? Eu passei pelo Estado alguns anos, dei aula no Estado, e isso não era tão pulsante no Estado. Acho que até em função dessa conformidade cultural que a gente encontra com muitos alunos evangélicos, com uma formatação, uma massificação ainda mais forte. E no Colégio Pedro II eu fui convocada pelos alunos. Esse foi o primeiro movimento em que eles me chamaram, os alunos da Frente Negra. Professora, vem falar. Eu acho que tem a ver também com uma expectativa de que haja professores e professoras negros, né? E quando eles me viam, e eu era uma exceção, assim como algumas outras colegas, eles me chamaram para participar, e ao mesmo tempo que eu me senti muito feliz e honrada, eu pensava, falta alguma coisa, o que eu vou falar para essa garotada que está muito à minha frente, que está pensando questões que quando eu tinha a idade deles nem passavam pela minha cabeça, porque eu achava que eu era branca com 16 anos, né? E aí o que eu vou fazer? E foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento tardiamente, depois dos 30 anos, e nesse contexto acho que é importantíssimo também trazer a contribuição do Erelebá, que é o programa de pós-graduação, onde eu faço o curso de Educação das Relações Étnico-Raciais no Pedro II, que foi onde eu encontrei essa noção de coletividade tão pulsante que o Ricardo também falou, e isso trouxe uma outra leitura, né? Não só da inclusão dos conteúdos, mas a leitura realmente de uma mudança de mentalidade, de um encontro da minha identidade, enfim, da minha negritude e do de fazer educação, né, de uma outra forma, um outro paradigma, de pensar de forma horizontal, de pensar de forma afetiva, de pensar de outros modos, né, o pensar não é só intelectual, o pensar não é só pautado pelos paradigmas europeus, e na filosofia isso é muito forte. Eu ainda me pego às vezes pensando, mas isso é filosofia, mas eu posso incluir isso aqui na filosofia, mas vão aceitar isso aqui na filosofia? O tempo todo a gente se questiona, e quando a gente começa a fazer, começa a colocar isso em prática, o retorno por parte dos estudantes é tão gratificante, e a gente vê que o pensamento se abre e, enfim, começa a fluir. Então é muito maravilhoso. É essa questão mesmo que o Luciano trouxe, do autoconhecimento, por fim, ligar esses pontos, né, entender as nossas origens, e que o Ricardo traz também, da força da coletividade, de um fazer educação de uma forma inteiramente distinta, né, reconhecendo a plenitude da nossa humanidade, a nossa multidimensionalidade. Eu acho que eu devo muito isso ao Erelebá, então também deixo aqui minha fala de gratidão a esse programa. Eu queria muito falar, eu estava caindo, falei, Esther, eu queria fazer uma fala sobre o programa, porque aí também a importância da formação continuada, mas de uma formação continuada que não vai só trazer os conteúdos que te faltam, mas vai realmente modificar a tua maneira de pensar. Ali você vai perceber
que antes estava tudo fora de lugar, assim, que você estava fora do lugar porque você se pensava fora do lugar e que o próprio currículo era muito artificial e que você precisa mudar muita coisa. E aí a gente se coloca meio que num marco zero, assim, pensa, não é que eu preciso complementar aquilo que eu aprendi, realmente eu preciso alterar as bases de tudo que eu aprendi e continuar buscando eternamente. Então, é muito recente, mas eu venho cada dia mais buscando esses saberes. Fico muito grata aqui por poder ouvir os depoimentos dos colegas, gente. Obrigada. Queria falar só esse finalzinho. Eu também queria só agradecer, né, aos professores, professor Luciano, professora Josiane, e dizer assim, Josiane, é bom a gente ter esse sentimento de não estar pronto para os nossos alunos, porque isso traz essa incompletude, né, e esse questionamento frequente que a gente tem para a gente buscar cada vez mais informações, assim. E é muito bom a gente ter a consistência e a coerência de saber que o seu tempo histórico e o meu tempo histórico foram um tempo histórico totalmente diferentes do que essas crianças estão vivendo hoje. E que também é diferente da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. E a gente tem até uma oportunidade de, nesse caminho, utilizar essa diferença geracional como uma oportunidade pedagógica, né? Eu só pude ter meu cabelo grande depois que eu tive 30 anos. Até fazer uma tatuagem também, depois de 30 anos, porque a gente acredita que a gente tem que estar pronto para poder seguir os nossos sonhos e ser quem a gente é. Né? Então, eu fui educado para ter um emprego público, né? Ter uma carreira, ter uma formação, ter uma família, né? E aí, graças aos orixás, não é uma família planejada, não é aquela família que a gente vive agora e que espera-se que a gente vive, que a gente, nesses tempos tão densos e tão tristes da nossa sociedade brasileira, né? Não é aquela família de Deus acima de todos, é uma família em que todos estão juntos, em conjunto, construindo esses corpos juntos, né? É essa família que a gente tem acreditado, tem construído, e dizer para os nossos alunos que nós não estamos prontos, e não estamos prontos, é dizer para eles assim, está tudo bem não estar pronto. Está tudo bem, mesmo eu, depois de ser professora, como a Josiane falou, buscar uma outra especialização. Está tudo bem eu entender que eu não sei todas as respostas. Está tudo bem eu não achar, às vezes, que eu não sou preto o suficiente, porque a minha pretitude ela vai ser uma construção constante e coletiva. Está tudo bem. A gente vive num mundo violento, num mundo adoecido, e que nós, vocês que estão se formando agora, tem o primeiro papel, antes de ir para o mundo, de se curar, de se entender, de se respeitar, entender os limites do seu corpo, entender como esse letramento racial te atravessa. Acolha-se a si mesmo primeiro, para depois querer acolher os seus alunos. Entenda-se enquanto pessoa, para depois entender os seus alunos. E se entender nessa incompletude. Né? Nós não estamos prontos para esse mundo. Nós estamos prontos para mudar esse mundo, crescer e evoluir em conjunto. E a educação é isso. A Lei 10.639, ela não serve para nos adoecer ou para nos levar para uma ótica de produção, né? Mecanizar, criar regra. Não, é para a gente vestir esse currículo com a nossa maneira. Se eu quero vestir o currículo com uma camisa da Nike, trabalhando com o movimento hip hop, tá ótimo. Se eu quiser vestir uma camisa africana e trabalhar a cultura iorubá, a cultura banto, tá maravilhoso. A gente vai vestir, a gente vai entender, a gente vai traduzir esse conhecimento para os nossos alunos. E é isso que a gente quer convidar vocês, para que vocês decifrem de que maneira essa cultura afro-brasileira ela atravessa a sua vida e como é que você quer levar isso para a sua prática docente. Agradeço ao Ian, agradeço a Esther, agradeço a Joana e agradeço ao Luciano pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês se vejam nessa incompletude constante e estejam prontos para se formar além do que a gente acredita, do que a gente espera. A gente não quer que seja o professor Luciano formado, a professora Josiane e o professor Ricardo. A gente quer que vocês sejam vocês. O Ian, a Esther, que vocês sejam os futuros professores que vão criar práticas que tenham mais legitimidade, talvez, do que as nossas, ou que vai ser de vocês, tá bom? É isso. Nossa, gente, eu tô sem palavras aqui. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, tendo se disponibilizado. Eu só queria agradecer rapidinho, a bateria do meu computador tá acabando, dizer que eu estou muito contente por essa mesa, por vocês terem realmente conseguido, a gente ter conseguido fazer isso, né? Eu estava bastante nervosa, mas aproveitei muito, estou muito contente por tudo isso. Agradecer também ao professor Joaquim, ao laboratório. Como o Ian falou, o laboratório realmente, na minha vida também, foi um grande encontro e aumentou exponencialmente tudo que eu fiz na graduação. Eu não faço ideia do que seria a minha graduação se eu não tivesse passado pelo laboratório, tudo que eu fiz lá. Muitas questões que vocês comentaram, eu poderia falar também de uma vivência e de coisas que eu fiz nessa extensão.
E, enfim, para terminar minha fala, eu queria só dizer que a Josiane, por exemplo, é uma grande mentora para mim, ela sempre me fala muitas dessas coisas, ela fica sem graça quando eu falo, mas é verdade. Ela foi uma inspiração em sala, ela é uma inspiração como professora, como filósofa e como amiga. Como todos vocês já falaram também, é muito importante que a gente tenha esse grupo, né, que a gente faça isso em coletivo. Então, realmente, muito obrigada por todos vocês terem somado com a gente hoje. Eu espero que o resultado dessa conversa, dessa nossa roda, seja proveitoso também para quem vai assistir depois. E acho que é isso. Eu também gostaria de agradecer. Queria dizer que se eu tivesse professores como vocês no fundamental, né, e no ensino médio, eu teria outra subjetividade. Eu sou aluno do IFRJ, do Cefetec, mas eu sou um grande admirador do Pedro II também, que eu acho que os alunos que saem de lá saem com um posicionamento político, social, filosófico muito completo. O IFE ele tem um ensino mais voltado para o técnico, né? E é isso. Só agradecer mesmo a disponibilidade e pelas palavras de vocês e ensinamentos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Esther, obrigada, Ian, Luciano, colegas, estamos aí. Muito obrigada, Ricardo, foi maravilhoso, gente. Muitos ensinamentos, a gente vai levar isso para frente, para a vida. Obrigada, valeu, foi muito bom. Muito obrigado, muito bom ver vocês, Josi, Ricardo, obrigado, Ian, Esther. Estamos aí, na luta.